Olá, gente, boa noite. Deus abençoe a todos em Cristo abundantemente. Que as copiosas bênçãos de Deus possam entrar no seu lar na noite desse dia. Que possa estender as suas gloriosas mãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, te abençoando. Eu quero desde já externar os meus agradecimentos a todos vocês que estão entrando na nossa live na noite de hoje e agradecer a vocês pela oportunidade que me é dada de entrar agora no seu lar, na sua casa, onde você estiver, para nós ministrarmos para você a palavra de Deus. Irmã Maria Camilo, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. As pessoas que estão entrando, que eu quero lhes dar um bem-vindo a todos que estão entrando na nossa live. Que o nosso Deus possa te abençoar poderosamente em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Gessé Palheta, bem-vindo também. Gessé está entrando. Luzia Nogueira, Carleide, todos vocês que estão entrando, bem-vindos. Hoje, gente, nós queremos trazer para você uma palavra de Deus ao teu coração. Cássia Zamboni, a paz do Senhor, Cássia, bem-vinda. Você já me segue, Cássia? É a primeira vez que está entrando na nossa live. A Lei da Luz também entrou. É a primeira vez, Cássia, que entra na nossa live. Se for a primeira vez, eu quero pedir a você, a primeira vez, bem-vindo, eu quero te dar um bem-vindo, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente na noite desse dia, tá? Fica conosco aqui na nossa live hoje. Nós traremos aqui para vocês hoje uma palavra de Deus, que eu tenho uma certeza que lhe edificará bastante. Você sairá daqui hoje edificado por intermédio da palavra de Deus. Gente, nós precisamos nesses últimos dias com urgência orar muito, buscar a Deus, para que Deus possa trazer paz no nosso Brasil, nas nações, tá? Orar por Israel, orar pelos palestinos, orar por todas as nações, porque todas as vidas elas são importantes para Deus. E nesses países que estão vivendo em guerra, muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Muitas crianças inocentes morrendo, muitas pessoas morrendo. E às vezes nós estamos aqui no Brasil que nós devemos dar graças a Deus por morar num país que é um país pacífico, onde não tem guerra, tá? Mas nós devemos orar por essas pessoas que estão lá do outro lado, né? E tem perdido familiares, tem perdido famílias, filhos, enfim, é uma catástrofe, né? Uma catástrofe, as pessoas chorando, desesperadas, né? E brigam por religião, matam por religião, né? E na realidade o Evangelho ele nos ensina a amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas infelizmente aí, né, essas pessoas lá fora, eles matam em nome de Deus, pela religião. Ali é um extremismo absoluto, Então eu quero pedir a vocês que quando orarem, vocês orem, tá? Para que Deus venha trazer paz ali, na Palestina, em Israel, na Rússia, né? Aqueles países que estão em guerra. Então vamos orar. Alice Rodrigues, minha amiga Alice, essa serva de Deus aí, a paz do Senhor, minha irmã. Bem-vinda. Jocicleide, Eliana, Paulo entrou. Bem-vindos vocês, todos vocês bem-vindos, gente. Gente, hoje eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu queria que você, se você tiver uma Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tá?
Apocalipse capítulo de número 4. É um texto bíblico muito importante. Poucas pessoas, geralmente, eles pregam no livro do Apocalipse, porque é um livro que é necessário a pessoa realmente ter um conhecimento do Apocalipse, porque é um livro, se a pessoa ele não tiver no espírito, ele acha difícil de entender. Mas a palavra de Deus ela é inspirada, e ela é proveitosa para todos nós. E eu quero hoje fazer uma leitura, hoje trazer uma palavra para você no livro de Apocalipse, capítulo 4, do livro de Apocalipse. Dora, minha irmã Dora, paz do Senhor Jesus, Dora, bem-vinda. Deus te abençoe, viu, Dora? Deus abençoe você abundantemente. Maria, bem-vinda, Maria. Jovem cristão, bem-vindo, todos vocês. Cecília Maria Souza, Herbert, bem-vindo, todos vocês, gente. Deus abençoe grandemente, tá? Se você está com a Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Eu quero ler esse capítulo todo. Capítulo 4 de Apocalipse. Para que você venha entender a palavra. Hilary, boa noite, Hilary. Jovem de Deus. Essa jovem senhora. A Hilary é uma jovem senhora. Mulher de Deus. Maria Catarina Silva também entrou. Gente, vocês que estão entrando na live, que ainda não me seguem, começa a me seguir, tá? Começa a me seguir, tá? Para que nas próximas lives você possa ser notificado. Gente, vai curtindo a live aí. Compartilhe essa live o máximo que você puder. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês me dão de entrar na casa de vocês, tá? Para trazer, para ministrar a palavra de Deus. Para mim é uma satisfação, um prazer imenso, tá? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, sem mais delongas. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Apocalipse, o livro da revelação, tá? O livro das revelações. Diz assim, olha: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas,
estavam cheios de olhos ao redor e por dentro não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Amém? Só até aqui, até o versículo de número 8, tá? Capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Olha, gente, a palavra de Deus, ela é muito importante para nós, como eu sempre tenho lhes dito aqui. Ela é muito importante. Ontem nós ministramos aqui sobre a última carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia. A última carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia. E eu mostrei para vocês aqui a triste condição espiritual que aquela igreja de Laodiceia ela se encontrava. Depois que João ele entrega essa revelação para as igrejas da Ásia, ele tem uma visão, tá? Do trono de Deus, Ele tem uma visão do Cristo glorificado. Não era mais aquele Cristo que andou aqui na terra, tá? Na forma humana. Antônio, bem-vindo, Antônio. Deus abençoe. André Almeida, bem-vinda. Não era aquele Cristo em forma humana, mas ele tem uma visão agora de um Cristo glorificado. Um Cristo glorificado. Um Cristo que não era mais carnal, mas o Cristo que realmente, André Almeida, boa noite, mas um Cristo agora glorificado, tá? Na sua glória, no seu trono, na sua majestade, na sua magnificência, onde ele era adorado, ou ele é adorado. E o que me chama a atenção aqui, quando você lê a palavra de Deus, o que João se depara, é que até a voz que João ouve, não era uma voz mais humana, mas a Bíblia diz aqui, você pode ver aí Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que a primeira voz que ele ouve é uma voz com um som de trombeta, como uma trombeta. Ele ouve a voz como se fosse uma trombeta, tá? Então imagine você quão assustador é você ouvir uma voz como se fosse uma voz de trombeta. É algo assustador, é algo tremendo. E aquela voz falou com João dizendo: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João, ele ouve essa voz de Deus, tá? Como a voz de trombeta, e diz para ele: sobe até aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. No versículo 2 aqui, a Bíblia diz: imediatamente, eu me achei no Espírito. Ele não estava ali no corpo físico, mas ele foi levado no Espírito. Ele se achou no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Tinha alguém sentado no trono.
E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Entende? Então, não era mais o Cristo que estava aqui na forma humana. Mas agora João ele vê Jesus Cristo em uma forma glorificada. Amém? E a semelhança do Senhor Jesus Cristo ali, como João ele não soube definir a grandeza, a beleza, a magnitude, a magnificência, o esplendor que existia no Senhor Jesus, ele diz que ele era semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Então você observa aqui que esse que estava sentado no trono é o Senhor Jesus. Mas não é aquele Jesus que João, ele andou mais aqui na terra com ele, porque aqui é o apóstolo João que escreveu essa carta. Mas ele vê agora o Cristo glorificado em toda a sua glória, sentado no trono. Quando Jesus andou aqui na terra, ele andou como homem, na forma humana. Agora Jesus Cristo aqui estava com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, e ele estava sentado no trono. O trono representa poder, o trono representa autoridade. Significa que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não é esse Cristo que os homens pintam no quadro, tá? Que o artista chegou lá e pintou aquele homem barbudo, não. O Cristo agora, ele se apresenta para João, o Cristo glorificado, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Até a voz aqui agora de Jesus não era mais uma voz humana, mas era como se fosse uma voz de trombeta. Uma voz de trombeta, o seu aspecto era semelhante à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Então aqui mostra a grandeza, mostra o poder e mostra a magnificência de Cristo. Eu lhe pergunto, às vezes, será que nós, meros mortais, cristãos, será que nós estamos preparados para ver a glória de Deus, o Cristo glorificado como Ele é? Será que nós suportaríamos tão gloriosa presença? Perdão. Será que nós suportaríamos tão glorioso poder? Porque aqui João ouve a voz de Cristo como de uma trombeta. João ele define aqui a aparência de Cristo como jaspe, como sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono havia também 24 tronos. Olha que coisa maravilhosa. Ao redor do trono do Senhor Jesus havia também 24 tronos. 24 tronos. Né? E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Agora veja você o aspecto, a grandeza de Deus. Gente, olha a magnificência de Deus. Olha o esplendor da glória de Deus, que é algo tremendo, é algo tremendo. Você observa que um simples relâmpago, ele é capaz de matar um ser humano. Quantas vezes você vê aí na reportagem que um relâmpago cai na pessoa e mata, tá? Um relâmpago cai
em cima de uma árvore e abre uma árvore de cima embaixo. Agora imagine você, quão assustador foi, quão grande é o poder de Deus, que no versículo 5, João diz assim: do trono saíam relâmpagos. Saíam relâmpagos. Como um homem normal, como um ser humano normal, ele suportaria ver a glória e a magnificência de Deus? Como um ser humano normal, ele suportaria tamanha glória? Olha, João, ele viu isso aqui, mas ele viu no Espírito. Ele viu no Espírito essa grandeza. O Senhor Jesus revelou para João a magnitude, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E isso que foi escrito aqui, quando nós lemos, é para nós entendermos quão grande é esse Deus. Quão grande e poderoso é esse Deus. A santidade que existe em Deus, a santidade que está em volta de Deus, a santidade que existe ao redor do trono de Deus. Então, o que está escrito aqui é para que nós hoje consigamos enxergar, entrar e ver quão grande é o poder que existe no nosso Deus, quão grande é a magnificência que existe no Senhor Jesus. Então, imagine você que do trono, o versículo 5 aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Imagine você a cena que foi aqui, a grandiosidade, a majestade de Deus. Então hoje as pessoas, elas leem a Bíblia e elas não conseguem compreender, discernir o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho da majestade de Deus. O que é você se prostrar diante de um Deus tão grande como esse, de um Deus que a sua voz é como trombeta. Você adorar um Deus que o seu semblante é como o jaspe, é como o sardônio. Você adorar um Deus que o seu trono é um trono de poder, é um trono de glória, é um Deus que ele tem domínio em tudo o que você pode imaginar. Tudo o que você pode imaginar está no controle de Deus. Então, quando você ler a palavra de Deus, quando você examina a palavra de Deus, e você fica a pensar: meu Deus, quão grande é o Senhor, quão grande glória é essa. Nenhum homem aqui na terra, com todo o seu dinheiro, nenhum homem aqui na terra, com toda a sua glória, ele chega a ter 1 milímetro dessa glória aqui, desse poder aqui. Então, a João foi revelado, Deus disse para ele: sobe até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Sobe até aqui. E ele imediatamente, ele se achou no Espírito, ele foi arrebatado no Espírito, e ele contemplou a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele contemplou a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele não viu ali o Cristo mais humano, ele não viu aquele Cristo que sentia cansaço, ele não viu ali mais o Cristo que sentia sede, que teve sede. Ele contemplou um Cristo glorificado, um Cristo
ressurreto, um Cristo que está no trono, um Cristo que, além de estar no trono, ao redor do trono existe mais 24 tronos. Um Cristo que o seu semblante é como jaspe, é como sardônio, uma glória que João ele não teve palavras para descrever a grandeza, a glória que estava no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, você observa que ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. E com coroa de ouro na cabeça. Então você observa, meu querido, você observa a grandeza desse Deus que você serve. Às vezes as pessoas elas dobram o joelho, elas oram a Deus, mas elas não sabem a grandeza, o poder que tem esse Deus. E é necessário que você, ao ler a Bíblia, você venha entender a grandeza desse Deus. Então, do trono de Deus, saiu o que? Saía relâmpagos. Imagine como assustador é. Como assustador é você chegar diante de Deus e diante do trono de Deus sair relâmpagos. Como é que um ser humano carnal ele vai chegar diante do trono de Deus, diante da magnificência de Deus, diante da grandeza de Deus? Saía relâmpagos. A Bíblia diz que saía relâmpagos. Você pode ver aí no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Você vê que um simples trovão, um simples trovão, uma simples trovoada que nós vemos aqui, ouvimos, estronda tudo. Agora imagine, sai relâmpagos do trono, sai trovões do trono, tá? E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Imagine você, quão assustador foi para João ver isso aí. Então, isso aqui está escrito para que você entenda, na realidade, que o Senhor Jesus, ele não é esse Jesus que alguém pinta na parede. O Senhor Jesus hoje, ele se encontra no corpo glorificado, no corpo de glória. O Senhor Jesus hoje, ele se encontra sentado no trono. O Senhor Jesus Cristo hoje, ele se revela aqui na Bíblia, em Apocalipse, como aquele que tem todo o poder, como aquele que tem toda a autoridade. Tudo está no comando dele. Tudo está no comando. A sua vida está no comando de Deus. O seu presente hoje está no comando de Deus. O seu amanhã, o seu futuro está no comando de Deus. Deus, ele está no comando de todas as coisas. Deus, ele está no comando da sua vida. E às vezes, querido, muitas pessoas, elas se desesperam. Muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ver a grandeza de Deus, a magnificência de Deus. Elas apresentam os problemas diante de Deus e elas pensam que Deus não pode resolver, que Deus não pode trazer uma solução. Mas qual é o problema? Qual é a dificuldade que pode resistir diante da grandeza desse Deus? Qual é o mal que pode resistir diante da grandeza desse Deus? Qual é o mal?
O que é que prevalecerá diante desse Deus? Nada, meu amigo. Nada, minha amiga. Nada pode prevalecer, porque ele está sentado no trono. E a Bíblia diz aqui, olha, e diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Diante do trono, João, ele faltou palavras aqui, ele não tinha como descrever. Não existe como você descrever algo tão glorioso, algo tão espiritual, algo tão grande. Como você vai descrever algo que você nunca viu? Como você... Ele procurou aqui meios de trazer para nós, mas ele não tinha como descrever a grandeza de Deus. Ele diz assim: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Era algo que João, ele ficou sem entender, era algo tão grande, era algo tão maravilhoso, era algo tão glorioso, que João, ele ficou sem palavras, gente, para descrever a grandiosidade do poder de Deus. Então, você observa que ele diz mais aqui: no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes. Olha que coisa, gente, olha. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Que coisa assustadora, quão assustador, quão tremendo, meu amigo, quão tremendo é esse Deus. No meio do trono havia esse ser, tá? Tipo mutante, uma coisa que você nunca viu. Você já pensou? No meio do trono e à volta do trono havia o quê? 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Tinha olhos na frente, cheio de olhos. A frente era cheio de olho, por trás era cheio de olho. Imagine você a grandeza desse Deus. É uma coisa assustadora, é uma coisa tremenda. Deus estava ali mostrando a sua glória. Gente, olha, eu quero pedir a vocês para curtir a live, tá? Começa a teclar na tela aí, tá? Começa a compartilhar, porque senão aí começa a travar. Não é a minha internet, tá? Mas aí começa a travar. Então é bom vocês começarem a curtir a live aí. Se começa a curtir, compartilhar, tá bom? Então você observa bem a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Imagine você se deparar com um ser que a frente é cheia de olho e atrás é cheio de olho, cheio de olhos, tá? Por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão. O primeiro ser vivente, a Bíblia diz aqui, que era semelhante ao leão. O segundo era semelhante ao novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Imagine você da grandeza de Deus. João, ele se deparou com essa visão magnífica, essa visão, né, digo a você assim, humanamente falando, aterrorizante, mas ali estava o que? A grandeza de Deus, a grandeza desse Deus, a grandeza desse Deus. Por quê? Porque no céu, gente, os céus é lugar de glória. Não existe silêncio nos céus. O céu é lugar onde tudo louva ao Senhor, todos os seres. Então João aqui, ele teve essa visão desse ser, esse ser vivente, que ele tinha olho na frente, por trás, esses animais que estavam ali, esses seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro
ser vivente era semelhante ao leão. Imagine, era semelhante ao leão, mas tinha olhos na frente, tinha olhos atrás. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro rosto era semelhante a um ser humano. E o quarto, ser vivente, era semelhante à águia quando está voando. Mas todos esses seres estavam ali glorificando a Deus. Todos esses seres estavam ali glorificando a Deus. A Bíblia diz aqui que eles não se cansavam de glorificar a Deus. Dia e noite. Eles tinham 6 asas. Cada um deles tinha 6 asas. Mas esses seres ali, eles estavam glorificando a Deus constantemente. Eles não tinham descanso. A Bíblia diz que João via que eles não tinham descanso. Eles não tinham descanso, né? Nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Imagine você a grandeza, a majestade, a magnificência que é o Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus está, no seu trono, esses seres, né? Esses seres incríveis, maravilhosos e também assustadores, né? Para nós que nunca vimos algo tão tremendo, tão glorioso, esses seres, eles adoram o Senhor dia e noite sem descanso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o Senhor Jesus. Então nos céus, os anjos, toda a criação nos céus adora o Senhor Jesus. Nós fomos chamados, nós existimos com um propósito. Propósito esse de nós também o adorarmos, de nós o glorificarmos. Então existem coisas na Bíblia que você só vai entender quando você chegar lá diante de Deus, tá? Com um corpo incorruptível, porque não será com esse corpo que nós seremos arrebatados, tá? A Bíblia diz que nem a carne nem o sangue vai entrar nos céus. A Bíblia diz que o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, esse corpo mortal, ele será transformado num abrir e piscar de olhos. Como o Senhor Jesus Cristo é, assim nós o seremos. Por quê? Porque esse corpo aqui, ele não suportaria tanta glória, tanta santidade. Esse corpo nosso é um corpo pecaminoso, é um corpo tendencioso, tá? Então nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Você observa que João, ele teve essa visão aqui, mas ele não foi em carne, ele foi em espírito. Ele foi em espírito. Por quê? Porque nenhum homem poderia contemplar tão grande glória. Entende o que eu estou falando? Nenhum ser humano, ele poderia contemplar tão grande glória. O homem que teve mais intimidade com Deus aqui na terra foi Moisés. Moisés, ele teve tanta intimidade com Deus, que Deus disse para Moisés: Moisés, com os outros eu falo por enigmas, mas contigo, Moisés, eu falo cara a cara, como um amigo fala com um amigo. Tá? Mas Moisés, ele não chegou a ver Deus na sua glória. Chegou um dia que Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse: olha, Moisés, nenhum homem me vê a minha face e vive. Por quê? Porque Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, que a carne humana não pode ver a Deus, gente. Quando Deus, ele falava com o seu povo, como Abraão, tá? De uma forma teofânica, chamada de teofania, que Deus, ele assumia um corpo, a forma humana, ele assumia uma forma humana para falar com o homem, tá? Isso chama-se teofania, tá?
Teofania, a linguagem teofânica, tá? Então Deus, ele vinha numa forma de anjo, de seres, e conversava com Abraão. Rita, a paz do Senhor, é do Paraná, Rita, bem-vinda. É a primeira vez que entra aqui na live? Se for a primeira vez, Rita, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, e eu peço que você comece a me seguir também, para que nas próximas lives você possa ser notificada, amém? Bem-vinda. Então, Deus, ele falava com o homem, com Abraão, tá? Numa forma teofânica, ele assumia um corpo, tá? Mas na sua glória mesmo, como Deus, ele não se manifestava. Então Moisés, ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus disse: olha, Moisés, nenhum homem vê a minha face e ele sobrevive. Nenhum homem vê a minha face e ele sobrevive. Nenhum homem é capaz de sobreviver à presença de Deus. E Deus disse: olha, eu vou te colocar na rocha, tá? Por trás da rocha, eu vou passar na fenda da rocha e tu verás, tá? As minhas costas, tá? Tu verás as minhas costas, mas a minha face você não pode ver. A Bíblia diz que Deus colocou Moisés na fenda da rocha e passou. A Bíblia diz que quando Moisés ele desceu do monte, as pessoas não suportavam ver a face de Moisés, porque a face de Moisés brilhava como o sol, que as pessoas não conseguiam ver a face de Moisés. Então era necessário Moisés ele usar um véu no rosto, porque a glória era muito forte. Então imagine você, quando João ele teve essa visão aqui assustadora. Quando João aqui ele tem essa visão, tá? Que Deus disse para ele: vou te mostrar, sobe e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E ele, em espírito, ele se encontra nos céus. E ele vê o trono, vê o Senhor Jesus no trono, tá? A Bíblia diz que a voz do Senhor Jesus era como trombeta, a voz. Que coisa tremenda, incrível. Era como trombeta, do trono saía a voz, saía relâmpagos, era como trovões. Imagine você, e João ele vê esses seres, tá, angelicais, né, que tinham olho na frente, tinham olho atrás, né, eles tinham, um era semelhante ao leopardo, outro era semelhante ao novilho, tá? Outro era semelhante ao leão e outro era semelhante a uma águia como voa, e tinham olhos por dentro. E esses seres, ali diante do trono, eles adoravam a Deus dia e noite sem se cansar. Incansavelmente eles estavam ali: santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Imagine você a grandeza de Deus. Imagine você quão grande é a magnificência de Deus. Então, por que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje aqui? Para que você venha entender que o Deus que você serve, ele é poderoso. É por isso que a Bíblia diz que quando o Jacó ele teve a visão, ele disse: quão terrível é esse lugar, quão terrível é esse lugar. Ele teve uma visão, tá? Quão terrível é esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele teve um sonho que ele teve, um sonho que ele teve, ele acordou, ele viu os anjos subindo e descendo, e no sonho ele viu a glória de Deus. Ele disse: quão terrível, ele acordou assustado, disse: quão terrível é esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele ungiu aquela pedra e botou e colocou o nome daquele lugar chamado Betel, a casa de Deus. Então você observa como é a grandeza de Deus, como é a grandeza de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele falou com o povo de Israel, o povo teve que ficar numa distância muito grande do monte. E a Bíblia diz que Moisés,
ele subiu para o monte, ele ficou no monte, Deus ele falava com o povo, diz que a montanha pegou fogo, era terremoto, quando Deus falava, tremia tudo, era trovões, era relâmpago, que o povo disse, não Moisés, não, fale conosco, mas não fale Deus, o povo se assustou, imagine você a grandeza de Deus, tá? Imagine você a grandeza de Deus. Então, eu estou trazendo essa mensagem para você, para que você entenda quão grande é a santidade de Deus, quão grande é o poder de Deus, como você deve se apresentar diante de Deus. Tá? Às vezes as pessoas, elas pregam uma palavra, mas ela não traz a essência, a realidade da grandeza de Deus. E as pessoas às vezes elas erram, elas pecam, elas transgridem, porque ela não chega a reconhecer quão grande é esse Deus, quão grande e poderoso é esse Deus. E aqui a Bíblia diz no versículo 9, olha, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então todos aqueles 24 anciãos que estavam ali, eles adoravam também. Sempre que esses seres diziam, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Sempre que esses seres, eles davam honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam, tiravam a sua coroa em reverência e dizia, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Imagine você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, servo de Deus, a magnificência, a maravilha, o poder que esse Deus tem. Eu queria que você imaginasse, eu queria que você, nesse momento, você viajasse no Espírito e começasse a contemplar a grandeza desse Deus, a magnificência, o poder que tem esse Deus. Que você começasse a compreender e a refletir, a analisar quem poderia, qual ser humano, qual ser nessa vida que suportaria tão grande presença desse Deus. Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão grande em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade. Ele é tão grande que ele ama você. Ele é tão grande que ele se revela para você. Ele é tão grande que ele permite que você entre na sua presença. Ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, que ele aceita você nos seus braços. Ele é um Deus tão amável, tão benigno, tá? Que faltam palavras para descrever quão grande é o amor desse Deus, que ele nos aceita, que ele nos recebe com toda a sua glória, com todo o seu louvor. Aí o Salmo diz assim: Senhor, quem é o Filho do Homem para que o Senhor o ouça, para que o Senhor o aceite? Você observa, embora nós sendo pecadores, embora nós
falho, embora nós somos pessoas que pecamos por ações, por atos, por palavras. Às vezes nós pecamos conscientemente, às vezes nós pecamos inconscientemente. E Ele, com toda a sua santidade, Ele com toda a sua grandeza, Ele com todo o seu poder, Ele permite que você entre na sua presença, o adore e o glorifique. E Ele diz: eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu Senhor. Imagine que Ele é adorado nos céus. Imagine você, esses seres que o adoram, né? Aqueles 24 anciãos tiram suas coroas de ouro e prostram-se diante dele e diz: digno és, Senhor, de receber honra, digno és, Senhor, de receber glória, digno és, Senhor, digno és, digno és. Imagine você, e Ele com toda essa magnificência, Ele com toda essa grandeza, Ele com toda sua glória, Ele aceita você, Ele me aceita, nós sendo humanos, carnais, falhos, e Ele nos aceita como servos e como filho, para a glória e para a honra do seu louvor. Ele com toda essa glória, Ele com todo esse poder, Ele com toda essa majestade que João vê aqui. Olha que coisa magnífica, olha. Sempre que esses seres, versículo 9, Apocalipse 4, 9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Imagine você a grandeza, o poder desse Deus. Imagine quão assustador, imagine quão assustador foi para João quando ele viu o Cristo glorificado. Não foi aquele Cristo que ele sentava no colo, né? Não, ele agora viu Jesus em toda a sua glória. Ele viu Jesus em todo o seu poder. O Senhor Jesus se revela para ele e diz: aqui João, está a minha glória. Agora você vai me conhecer como eu realmente sou. Como eu realmente sou. O Senhor Jesus aqui veio em carne, mas agora o Senhor Jesus ali estava como Deus. Ele veio como homem, mas agora ele estava como Deus. João vê a visão do trono de Deus. Que você, nessa noite, possa ter essa visão maravilhosa. Que você possa contemplar a grandeza, a magnificência desse Deus. Quão grande é esse Deus. Quão poderoso é esse Deus. Quão grande é o Senhor. E você dizer ao Senhor: glórias e glórias seja dado ao teu nome. Eu te louvo, Senhor, com todo o meu coração. Eu te louvo com toda a minha força, tá? Eu não sabia, meu Deus, que tu tinha tanta glória, que o Senhor tinha tanto poder, que o Senhor tinha tanta majestade, que o Senhor era tão grande assim. E quando Deus, ele se revela para nós aqui, olha, ele se revela para nós. Aí você observa que João não vê mais aquele Cristo sofrido, aquele Cristo que foi humilhado aqui. João agora vê o Cristo glorificado, tá? Vê o Cristo glorificado. Ele vê o Cristo que, como a Bíblia diz aqui no versículo do número 3, olha, e esse que estava sentado era semelhante ao aspecto, à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. João, ele vê agora o Senhor Jesus que o semblante era o aspecto de jaspe, da pedra de jaspe e o sardônio,
Que glória, meu irmão. Que maravilha. Você já pensou um ser que o aspecto, a face, é como uma pedra preciosa? Brilha, brilha. A única definição que João ele consegue definir aqui é como se fosse uma pedra preciosa de sardônio, né? De jaspe, tá? Ele foi a única definição humana que ele conseguiu definir a beleza de Cristo aqui. Ele não viu mais o Cristo humano, ele não viu mais o Cristo sofrido, humilhado, mas ele viu o Cristo em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Então é esse Deus que você serve, é esse Deus que você adora. Você não adora um Cristo derrotado. As pessoas hoje, elas faz a missa e fica lá beijando, né, o pé do Cristo, aquele Cristo vencido, aquele Cristo derrotado. Para com isso, gente. Esse Cristo, ele não é aquele Cristo derrotado. João não viu mais aquele Cristo sofrido. João não viu mais aquele Cristo no corpo humano. João agora vê o Cristo em toda a sua glória. Eu quero que você veja pela fé. Eu quero que você hoje, tá? Você que me ouve aqui pela primeira vez, veja esse Cristo ressuscitado, esse Cristo glorioso, como João viu. É assim que eu vejo o meu Jesus Cristo. Se um dia ele se revelar para você, ele não vai se revelar como um Deus derrotado, como um Deus fracassado, mas hoje ele está no trono de glória. E no trono de glória, o seu trono é poderoso, o seu trono é esplêndido, o seu trono é magnífico, e todo o poder, toda a autoridade está nas suas mãos. Ele controla tudo. Os reinos da terra estão sob o controle dele. O reino da terra, as vidas dos seres humanos está sob o controle dele. O vento que te cerca, o ar que você respira, está no controle dele. A vida do ser humano está no controle dele. Nada foge do seu controle. É por isso que nós devemos sempre glorificar a Deus. É por isso que nós sempre temos que olhar para esse Deus e glorificá-lo, se aproximar dele com reverência, tá? Sempre que nós nos prostrarmos, sempre que nós fazermos para ele um culto, uma live, nós temos que fazer em espírito, com reverência, trazer uma palavra, mas uma palavra direcionada na direção do Espírito, porque nós estamos na presença de um Deus poderoso. Nós estamos na presença de um Deus que ele é tremendo, de um Deus que é vencedor, de um Deus que tudo existe por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito para ele. Tudo que no mundo existe, tudo que no mundo existe, tudo, as estrelas, as constelações, tá? O sol, o mar, a terra, tudo, o céu, tudo glorifica a Deus, os pássaros, as árvores, tudo é para a glória dele. E você é o maior bem que Deus tem aqui na terra. Às vezes eu fico me imaginando, digo, meu Deus, em toda a sua glória, meu Deus, em toda a sua majestade, o Senhor com todo o seu poder, o Senhor com toda a sua glória, e o Senhor olha para o homem que é pecador, olha para o homem que está lá na sarjeta. Ele ama aquele que está na sarjeta, ele ama a prostituta, ele odeia o pecado que ela comete, mas ele ama a prostituta, ele ama o viciado nas drogas, aquele que está viciado, ele ama, ele aborrece o vício, mas ele ama aquela pessoa, ele ama todos, ele não faz acepção de pessoa, ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama o preto, ele ama o branco, o amarelo, não importa a raça, todos os seres humanos, Deus ama, Deus quer que todos na terra o glorifiquem, que todos se aproximem dele para adorá-lo. E quão glorioso é quando você
você adora esse Deus. Quão glorioso é quando você se aproxima desse Deus e você começa a adorá-lo, você começa a glorificá-lo, você começa a sentir a sua presença, você começa a conhecer. Como você vai conhecer Ele? Como você conhecerá a Deus? Você conhecerá a Deus lendo a sua palavra, observando a sua palavra. Quando você ler a palavra, como nós lemos aqui hoje, Apocalipse capítulo 4, o versículo 1, aí nós vemos um Deus forte, nós vemos um Deus glorioso, nós vemos um Deus poderoso. Quem sabe você já leu até esse texto bíblico, mas você não tinha percebido ainda quão grande é esse Deus, quão grande, quão maravilhoso é esse Deus, quão terrível, né? Posso dizer assim, é esse Deus. Quão grande é Ele, quão poderoso é Ele. Então, meu amigo, minha amiga, vale a pena você estar na presença de Deus. Vale a pena você contemplar a Deus. Vale a pena você servir a esse Deus, porque Ele está no controle da sua vida. Ele disse para João: sobe aqui, e eu te mostrarei tudo o que vai acontecer. Olha, o futuro, tudo que vai acontecer eu vou te mostrar, tudo que vai acontecer. Ele sabe do futuro, Ele sabe de todas as coisas. Nada acontece nessa vida se não for pela permissão de Deus. Tudo está na permissão de Deus, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. O ar que você respira está no controle de Deus. Tá? O amanhã, o seu amanhã está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Nada foge do controle de Deus. Ele está no controle da sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu espero em Deus que essa palavra tenha falado com você poderosamente. Espero em Deus que você tenha realmente se edificado nessa noite através dessa palavra. Que você possa ver esse Deus como a Bíblia fala aqui. Como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Você que está aqui hoje. Você que... Pastor, o dia hoje não foi legal. Pastor, as lutas estão aí, mas eu estou firme. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Para que as bênçãos de Deus, para que o Senhor, Ele possa te abençoar poderosamente. Outra coisa que eu quero falar para vocês, todos vocês que estão aqui, que todas essas lives que eu faço aqui, todas essas lives na íntegra, às vezes eu coloco aí os pedaços no TikTok, tá? Eu coloco aí os pedaços no TikTok, porque não tem condição de colocar uma live de 1 hora, 1h20. Mas você que está aí agora, você diz: poxa, pastor, eu quero ouvir, eu gostei daquela mensagem que o senhor pregou tal dia, eu quero ouvi-la, eu quero compartilhar essa mensagem com alguém, até mesmo essa mensagem hoje que eu preguei aqui, até essa mensagem que eu estou pregando aqui agora. Aí você diz assim: eu quero compartilhar essa live com alguém. Aí você vai lá no meu canal no YouTube, tá? Você vai lá no meu canal no YouTube, Pastor Edivaldo Neves. Como está aí no TikTok, Pastor Edivaldo Neves. E lá você vai ouvir todas essas mensagens na íntegra, do início ao fim. Do início ao fim. Então eu quero pedir a você que também me siga lá no YouTube, e lá você vai assistir a mensagem, todas essas mensagens na íntegra. Eu pego, baixo e jogo lá no canal, no YouTube. Tá bom, gente? Então eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela Dora, eu quero orar pela Maria Camila, eu quero orar pela Hilary. Carlos Henrique, obrigado, Carlos, por me seguir. Viu? Deus te abençoe, Carlos, abundantemente, tá? Começa a nos seguir, Alisson, também aí, essa serva de Deus, tá? Gente, eu quero orar por você nesse exato momento. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus, tá? Ora comigo em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu hoje. Oh, Espírito Santo, quão grande é o Senhor, quão grande és tu, Senhor. Nós te rendemos glória, Senhor. Nós te rendemos louvores.
Nós te reverenciamos, Senhor, porque Tu és Deus. Não existe um Deus semelhante a Ti, Senhor. Tu és grande, tudo está no Teu controle. Nada, absolutamente nada foge do Teu controle. Tu estás no controle de todas as coisas, de tudo, Senhor. Tu está no controle da vida de cada irmão que está aqui, da vida de cada irmã que está aqui. O Senhor está no controle. Nada foge, nada resiste ao Teu nome, Senhor. Nada, absolutamente nada, Senhor. Eu oro por essa pessoa, Pai. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida. Eu mando a doença sair, eu mando o desânimo sair, eu mando as dores sair, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita o lar dessa pessoa agora. Visita a casa dessa pessoa. Toca agora, Senhor, nos seus órgãos. Faz os seus órgãos funcionar, Senhor. Todos os órgãos funcionem em nome de Jesus. Toda doença saia em nome de Jesus. Todo desânimo, toda fraqueza, toda derrota saia em nome de Jesus. Sai do corpo dela, demônio. Sai a enfermidade do corpo dessa pessoa agora. Eu mando você embora agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai embora desânimo. Vai embora dor, vai embora enfermidade. Eu declaro porta de emprego aberta na vida dessa pessoa. Eu declaro a prosperidade na vida dessa pessoa, no nome santo de Jesus Cristo. Deus, abençoa teus filhos. Guarda teus filhos, Senhor. Protege-os. Livra-os, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora onde você está. Seja agora curado aonde você está nesse exato momento. Seja tocado pela presença gloriosa desse Deus Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Eu oro, meu Deus, por causa na justiça. Essa causa, meu Deus, na justiça. Essa irmã que tem pedido, meu Deus, que o Senhor haja naquela causa. Que o Senhor dê a ela o alvará de soltura do marido, Pai. Tu sabes com quem estou falando, Pai. Entra agora com providência, Senhor, e age. Age no nome santo de Jesus. Tu és Deus. Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Tu estás no controle. Tu estás no controle, Senhor. Abre portas, Senhor, de emprego. Dá prosperidade a teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu lar, tua família, teu casamento, teus filhos. Eu profetizo a bênção em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu profetizo a tua vitória. Deus, minha irmã, está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle das tuas finanças. Não faltará o pão na tua casa. Não faltará vestes. Porque Deus, Ele multiplicará. Ele trará a prosperidade sobre a tua casa. Ele fará você próspera. Ele fará você próspero. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse da bênção. Tome posse do milagre. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Tá? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Deus, Ele já fez um milagre na vida do seu esposo, viu, Hillary? Fica tranquila. Estou orando pelo teu esposo. Deus, Ele já restaurou. Espera só agora o agir do Senhor. Deus tem ouvido a tua oração, tá? Rosângela dos Santos. Deus te abençoe, Rosângela. Tá? Deus abençoe vocês. Irmã Maria Camilo. Paz do Senhor. Obrigado, irmã Maria Camilo, pelo apoio. Tá? Deus abençoe todos vocês grandemente. E eu quero pedir a vocês, olha, se inscrevam lá no meu canal no YouTube. Vai lá, se inscreve lá no canal. Ouve essas mensagens lá. Eu tenho a certeza que Deus te abençoará. Te abençoará. Carlos Henrique, a paz, Carlos. Deus abençoe, viu? Amanhã, se o nosso Deus permitir, tá? Nós estaremos aqui com vocês mais uma vez. Tá bom, gente? Em nome de Jesus. Dora, Deus te abençoe também, Dora. Deus te abençoe grandemente, viu, Dora? Deus é contigo. Deus é contigo, minha querida.
Nilza entrou também, Nilza. Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor Jesus, que a paz e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam impetradas sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.